já sei que vocês que estão acompanhando esse curso sobre história da missa, história da liturgia, gostariam que o padre aqui começasse a falar da nossa missa romana. Mas não se esqueçam que é importante para um estudo completo analisar como é que a igreja como um todo celebrava o santo sacrifício do Senhor, a Santa Missa. Daí a gente não pode ficar simplesmente com o nosso mundo ocidental, mas compreender a dinâmica cristã até chegar aos nossos dias requer, e também para analisar um pouco esse grande mundo oriental, uma vez que a igreja começa no Oriente, começa em Jerusalém, sobe ali por Antioquia, vai até Roma, e não podemos esquecer dos grandes centros de cristianismo como Alexandria, no norte ali da África, e Bizâncio, Constantinopla, que vai ser a capital da Roma oriental. Então nós não podemos prescindir do mundo oriental, uma vez que o cristianismo começa precisamente lá. Então quando a gente fala assim, olha, as fórmulas da missa tem variações. Bom, isso é o espírito que está presente em toda a igreja como um todo, né? Quer dizer, é um esqueleto este que agora é preciso preencher com a carne de uma oração viva que a igreja está vivendo. Então, na aula anterior, eu falava sobre a liturgia que se desenvolveu ali no mundo egípcio, né? No mundo alexandrino. Então, é o que a gente vai chamar de missa no Oriente do século IV, que nós vamos chamar de o que hoje nós conhecemos mais como copta, né? Que é o Egito. E hoje, então, nós pegamos aí, depois de pegar esse mundo grego-egípcio, porque na época a língua do Império Romano era o grego, portanto, essas liturgias vão se desenvolver na língua grega. Então, agora nós vamos passar para Antioquia. Essa liturgia tem uma importância muito grande, porque tanto a famosa liturgia de São Basílio, como a liturgia de São João Crisóstomo, dois grandes santos aí do século IV, ambos estão alinhados com o Concílio de Nicéia e com o Concílio de Constantinopla. O Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325 e defendeu a divindade do Filho de Deus contra o herégio Ário, e o Concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano 381 e defendeu a divindade do Espírito Santo contra os chamados pneumatômacos, ou seja, os combatentes do Espírito, ou os macedonianos, que eram seguidores do bispo macedônio, que era o herege, que dizia que o Espírito Santo não é Deus, e, portanto, o Concílio de Constantinopla, o primeiro do ano 381, defendeu, então, a divindade do Espírito Santo. É desses dois concílios, como vocês sabem, que surge o nosso chamado credo niceno-constantinopolitano, né? Que vocês sabem que é um desses textos maravilhosos que glosam de maneira assim bastante ampla os artigos da fé. Bom, então, praticamente nós poderíamos afirmar que a liturgia oriental hoje, a missa oriental, é praticamente a missa que tem a ver com São João Crisóstomo e com São Basílio. Portanto, nós estamos aí sob a influência de dois grandes santos, e vai prevalecer muito na chamada liturgia bizantina, que é a mais forte hoje em dia no mundo oriental, o espírito, digamos assim, de São João, de São Basílio. Mas, na verdade, vai estar muito unido à lógica de São Basílio e de São João Crisóstomo, certo? Então, desde o século IV, nós temos por causa dos conflitos que vão surgir ali no Oriente, de heresias que negaram a divindade de Jesus Cristo. Então, os nossos grandes padres, como Santo Atanásio, São Basílio e São João Crisóstomo,
posteriormente vão sublinhar a divindade do Filho. Não é que eles se esqueceram da humanidade, mas eles vão sublinhar mais a divindade. Ao sublinhar a divindade de Jesus Cristo, a missa vai aparecer com uma majestade impressionante. Tudo é muito majestoso, os paramentos são gloriosíssimos, as orações estão cheias de reverência, de temor, de adoração. Vejam só, assim como a nossa missa romana, no século XVI, no missal de 1570 do Papa São Pio V, ela está assim bastante alinhada com a ideia de sacrifício, assim também as liturgias do século IV orientais, especialmente essa liturgia que nós vamos chamar de Ciro-Antioquena e que vamos posteriormente herdando a partir daí na linha de São Basílio e São João Crisóstomo, vamos chamá-la de missa bizantina, vai estar fortemente relacionada com essa ideia do temor reverencial e da adoração contra a heresia de Ário e de Macedônio. Vejam só, que a fé é rezada na liturgia, a fé é rezada na missa, e assim como no século IV, a maneira de rezar vai estar muito como que molhada, né, pelo combate que a igreja está passando contra os hereges. Também no século XVI, a nossa missa romana, ela vai responder em oração ao problema que a igreja está passando, que é o problema de Lutero e os seus sequazes, né? Eles negavam a missa, negavam o sacrifício da missa, negavam a comunhão, a Sagrada Comunhão, negavam um montão de coisa. Então, o que Trento vai fazer? E sua liturgia vai fechar realmente a liturgia em torno às grandes afirmações do concílio, que são afirmações contra as negações do protestantismo. Vejam que a liturgia está acompanhando épocas históricas, né? Pensem comigo, se no século IV a liturgia, que hoje nós chamamos de liturgia bizantina, vai sublinhar a divindade de Cristo, se no século XVI a liturgia vai sublinhar o sacrifício, nos tempos atuais, após o Concílio Vaticano II e com o missal de 1970, os bispos discerniram que a liturgia tinha que iluminar e alguns aspectos que nós estávamos vivendo, aspectos históricos. Vejam que isso não é novo. No século IV eles fizeram isso, no século XVI eles fizeram isso. Será que não estamos autorizados a fazê-lo também no século XX? Quer dizer, preservando os elementos que devem ser preservados, ou seja, a essência da missa, que problema haveria de fazer umas adaptações que tornassem a liturgia católica mais próxima, digamos assim, ao que nós estamos vivendo também? Então, essa é uma reflexão que eu deixo aqui com total honestidade intelectual, porque eu mostrei que no século IV se fez isso e que no século XVI também se fez isso. Então, se vocês estudarem os textos, esses textos antigos do mundo oriental, da liturgia bizantina, vão encontrar textos cheios de reverência, cheios de temor, cheios de luz. E, praticamente, essa missa bizantina, ela acabou se estruturando da seguinte maneira. Ela tem dois ritos introdutórios. O primeiro é o rito da proscomídia, que é a preparação das oferendas, que acontece sob numerosas cerimônias numa mesa separada, na parte setentrional do presbitério. Depois desse rito, o segundo se chama enarxis. A enarxis é a abertura, que representa uma forma sintetizada da hora do ofício, que corresponde às nossas laudes no mundo romano, como é o nosso, né? Depois canta-se e começa uma incensação solene do altar e se canta um hino chamado
monogenes. Depois tem duas leituras. A leitura praticamente segue sempre a lógica de uma leitura apostólica e uma leitura do Evangelho, portanto não há leitura do Antigo Testamento nessa liturgia. Depois começa a liturgia eucarística com a grande entrada, Megalé Eisodos, que assim se chama. Canta-se o chamado Querubicon. As oferendas são levadas através da nave da igreja até o altar. Logo após esse momento das oferendas, se dá a paz e se reza o credo, e então começa a oração eucarística, na qual o sacerdote reza a primeira parte em voz baixa, enquanto o coro ainda canta aquela parte que diz, na verdade, é verdadeiramente digno e justo, e segue, né? Depois, somente na passagem para o Sanctus, 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 Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o sacerdote eleva a voz, e também nas palavras da instituição e depois da anamnese, ou seja, a anamnese é quando se recorda a paixão e a morte do Senhor através das próprias palavras da oração eucarística. Também nas palavras da oblação, e segue depois uma epiclésia. Epiclésia é quando o sacerdote invoca a vinda do Espírito Santo sobre os dons que estão sobre o altar, e acontece logo após a epiclésia, umas orações de intercessões e leituras realizadas pelo diácono. Praticamente é isso, vem a comunhão, a bênção e pronto. Mais ou menos é isso que acontece na missa bizantina, tá certo? Então, ditas essas coisas, nós temos basicamente as grandes famílias orientais que surgem, quer do mundo alexandrino, quer do mundo antioqueno. É verdade que nós não podemos deixar de considerar que há uma liturgia também que está acontecendo nesses territórios palestinos, né? Que é o território onde Jesus nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, certo? Então, praticamente, a primeira Jerusalém, nós sabemos que nessa parte palestina vai assumir a liderança, a irradiação da liturgia que se celebrava em Jerusalém, nós temos através da peregrina Etéria, ou Egéria, que visitou os lugares santos no ano 390 e escreveu um diário sobre a sua visita. Então, foi-nos preservada também uma descrição detalhada da missa na última catequese mistagógica, que é atribuída a São Cirilo de Jerusalém, que morreu no ano 386, e também de Jerusalém provém o formulário fundamental da liturgia eucarística da chamada liturgia siríaco-ocidental, que é chamada oração eucarística de Tiago, anáfora de Tiago. Depois do concílio de Calcedônia, a maioria dos sírios ocidentais passou para o monofisismo, que é uma heresia, né? A liturgia siríaco-ocidental se destaca por riquezas de anáforas que foram compostas ao longo de um milênio, baseada no esquema da oração eucarística de Tiago, ou anáfora, que é outra palavra para oração eucarística de São Tiago. Pois bem, é isso, né? Dessa maneira nós damos notícia do mundo alexandrino, do mundo antioqueno, que vai se compilar no mundo bizantino, né? E depois também demos notícia da liturgia que se celebrava em Jerusalém. Bom, então, no próximo vídeo estamos já preparados para entrar na missa romana e vocês vão se surpreender também como nós chegamos aqui em 1970 na nossa tradição latino-romana. Mas isso tem que ficar para o próximo vídeo. Hoje também os poupei de um vídeo um pouco mais longo, de uma aula um pouco mais longa. Vamos ficar por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Então lembrem-se, nós temos aí
5 grandes comunidades que como que são as matrizes das grandes liturgias. Jerusalém, portanto, a anáfora de Tiago. Alexandria, já explicado. Antioquia, que eu explicava também hoje. O mundo bizantino, que vai como que incorporar tanto a liturgia alexandrina como a antioquena, portanto a explicação da missa bizantina que eu dei hoje é uma síntese desse espírito bom, né, que é o de São Basílio e de São João Crisóstomo, e finalmente o mundo romano, a liturgia romana, que é o que nós vamos entrar na próxima aula. Dessa maneira, nós estamos completando o quadro e agora sim nós vamos, na próxima aula, já imergir mesmo no mundo latino e no mundo romano.